Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula de física tratando sobre termologia, mais especificamente sobre calor latente de fusão e calor específico de um determinado líquido, no caso dessa aula sobre a água. Caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2020, diz o seguinte, o enunciado: no início do mês de julho de 2019, foram registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do país. Em Esmeralda, no Rio Grande do Sul, a temperatura atingiu menos 2 graus Celsius e pingentes de água congelada formaram-se em alguns lugares da cidade. O calor específico do gelo é 2,1 kJ por quilo por grau Celsius e o calor latente de fusão da água é igual a 330 kJ por quilo. Sabendo que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo, calcule a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que o gelo a menos 2 graus Celsius se transforme em água a 10 graus Celsius. E temos aí então as 5 alternativas sobre o total de calor absorvido para que eu transforme uma determinada quantidade de gelo a menos 2 graus Celsius até ele atingir a água em forma líquida a 10 graus Celsius. Então, eu fiz esse desenho esquemático aqui, uma vez que ela não faz parte do enunciado oficial, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho os pingentes de gelo, aqui está a menos 2 graus Celsius. A água na forma sólida aqui, que é o gelo, está a 0 graus Celsius. Agora, uma coisa, gente, a água a 0 graus, tanto ela pode estar na forma sólida como a líquida aqui, ó, também está a 0 graus aqui, tá? E, por último, a última etapa é que essa água atinja uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, nós vamos dividir esse exercício em 3 etapas. A primeira etapa vai ser essa aqui, ó. Lembre-se, gente, eu estou apenas aumentando a temperatura de menos 2 graus para 0 graus. Então, aqui eu estou fazendo apenas a mudança de temperatura. E quando em um determinado líquido eu estou fazendo apenas a alteração da sua temperatura e não do seu estado físico, então você vai usar calor específico. Então, a formulinha para você calcular a quantidade de calor de uma determinada substância com apenas a alteração da sua temperatura, você vai usar essa formulinha aqui, que é quantidade de calor é igual a massa do líquido, no caso aqui, vezes o calor específico, vezes a diferença de temperatura. Δθ é temperatura final menos a temperatura inicial. Então, essa primeira etapa, eu vou utilizar essa formulinha. A segunda etapa, gente, olha só, apesar dela não estar mudando de temperatura, mas ela está mudando de fase, de sólido para líquido. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o calor latente. E qual que é a formulinha do calor latente? É isso daqui, ó. Quantidade de calor para eu passar do estado sólido para o líquido é igual a massa vezes o calor latente, chamado de L maiúsculo. Então, esse L maiúsculo aqui nada mais é do que o calor latente. Então, nessa primeira etapa eu vou usar esse daqui e nessa segunda etapa eu uso aqui. Tá? Então, primeira etapa, segunda etapa e a terceira etapa. Agora, o que vai acontecer aqui? Ó? Na terceira etapa, gente, eu estou passando a água no estado líquido a 0 graus para o estado líquido a 10 graus. Ou seja, eu não alterei o seu estado físico, mas eu alterei a sua temperatura. Então, eu volto a utilizar de novo o calor específico. Então, vai ser Q igual a massa vezes o calor específico. Muito cuidado agora, é da água líquida. Eu vou escrever L aqui, eu vou escrever sólido aqui, porque tem diferença, tá? Vezes ΔT. Belezinha até aqui? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular aqui a primeira etapa. A nossa primeira etapa, vou chamar de Q1, calor, quantidade de calor 1, é igual a massa. Ah, professor, mas não deu a massa. Calma, vamos lá. Massa, calor específico do gelo. Olha, aqui eu estou trabalhando com o gelo. Gelo a menos 2 graus até o gelo a 0 graus. Então, ela vai ter
o calor específico de 2,1 kJ. Deixa no kJ porque as respostas estão todas em kJ, tá? Então não há necessidade de mudança. Delta θ, gente, muita gente confunde aqui, ó. De menos 2 graus foi para 0 graus. Muita gente fala, professor, deu menos 2. Não, olha só. Delta θ, eu vou escrever aqui para vocês memorizarem. Delta θ sempre é temperatura final, θ final, menos o θ inicial. Então é assim, ó. Nesse nosso caso, o final quanto que foi? Foi 0 graus? 0 graus. Menos, esse menos aqui é da formulinha. Só que a temperatura inicial quanto que era? Menos 2. Então você coloca entre parênteses aqui, ó, menos 2. Menos vezes menos dá mais. Então 0 mais 2 vai dar 2. Então meu delta θ é 2 graus Celsius, tá? Então aqui vai ter 2. Agora, muito cuidado. Ele não deu a massa, né, professor? Sim, não deu a massa. Mas ele falou o seguinte, ó. Calcule a quantidade de calor por unidade de massa. Ah, então você vai colocar, então, embaixo, uma unidade de massa aqui, o M. Ora, esse M aqui corta com esse M. Então, 2,1 vezes 2 vai dar quanto? 4,2. Então, a minha quantidade de calor fornecida para eu passar o gelo de menos 2 graus Celsius para 0 graus, eu vou gastar 4,2 quilojoules. Ok? Até aqui? Muito bem. Agora, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, eu vou chamar de Q2. Q2 é igual. Agora, a segunda etapa é calor latente, porque eu mudei de fase. Então, é massa. Quanto que é o calor latente do gelo? Calor latente de fusão, ó, para derreter o gelo, é igual a 330 kJ. Então, 330. Sobre quem? Sobre a unidade de massa, que é M também. Corta, corta. Vai dar, então, 330 kJ que eu gastei aqui para transformar a água na forma sólida para o líquido. E na terceira e última etapa, o que vai acontecer? Eu vou calcular o Q3, né? Quantidade de calor 3, que é igual a massa. Muito cuidado agora aqui. Muita gente colocou aqui no calor específico, colocou aqui 2,1 kJ. Não, olha só, ele falou, ó, sabendo-se que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo. Ora, se o gelo era 2,1, então, da água é 4,2, porque é o dobro. Não erra aqui. E agora, qual que é a temperatura final? 10. Qual que é a temperatura inicial? 0. 10 menos 0 dá 10. Então, aqui vai dar 10. Tudo isso sobre unidade de massa, que é M também. Cortou, cortou. Então, a minha quantidade 3 de calor será 4,2 vezes 10. Gente, sabe que não precisa fazer conta aqui, né? Toda vez que você multiplica por um múltiplo de 10, você vai caminhar com uma vírgula para a direita quantas forem os zeros do múltiplo de 10. Como eu só tenho um zero, você vai pular uma casa. Pulando uma casa para a direita, 4,2 vai ficar 42 kJ. Beleza, agora sim eu já calculei tudo. Então, o calor total para eu transformar uma massa de gelo de menos 2 graus Celsius até 10 graus Celsius, eu vou gastar quantidade total é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Isso vai dar 4,2 mais 330 mais 42. Gente, cuidado, muita gente erra nessa continha simples. Olha só. Vamos fazer aqui, ó. Como eu estou trabalhando com número decimal, então eu vou deixar todo mundo decimal com uma casa. Não há necessidade de fazer mais casas. Então, 330,0 mais 42,0 mais 4,2. Somando aqui, eu tenho 2. 2 mais 4 dá 6, aqui. 3 mais 4 dá 7, 3. 376,2. Então, a minha quantidade de calor absorvida aí pelo sistema, 376,2 kJ. Alternativa C de certo, C de cebola, C de casa. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar sua dúvida. E se você entendeu bem a aula, achou que a aula foi útil, escreve também. É muito legal receber o feedback de vocês, seja comentando, seja tirando dúvida, ok?
Belezinha? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.